Muito bom dia, pessoal. 10 horas, 2 minutos, dia 13 de maio de 2020. E nós estamos nesse horário diferente da live do Corona Sem Neura por um motivo. A gente falou anteontem com a Caroline Saltchuk. A Caroline, ela é design de interiores. A gente falou sobre um tema muito bacana e muito importante. O engajamento e as perguntas que vieram de vocês realmente foram incríveis. Só que, como a gente passou um pouquinho daquele período ali de mais ou menos 50 minutos, uma hora, a gente não conseguiu salvar a live. E como vocês sabem, esse projeto do Corona Sem Neuro, que surgiu aqui justamente com a ideia de a gente conversar com pessoas que tenham pontos de vista, olhares diferentes para a mesma situação que a gente está vivendo, né? Que é enfrentar a questão do coronavírus, da quarentena, do isolamento. Para a gente é muito importante que esse vídeo possa ficar aqui 24 horas e depois ele possa ser salvo no YouTube. Então você pode ir lá no meu canal, todas as conversas que a gente tem tido com todos os profissionais e pessoas que estão participando da live estão salvas lá, para que a gente possa utilizar esse ambiente como um ambiente inteligente, como seja sendo um lugar que funcione como um celeiro de ideias, para que a gente possa, na verdade, passar por essa e ficarmos ainda mais fortes, ainda melhores, ainda mais eficientes. Então, muitas pessoas entrando aqui, geralmente a gente conversa 12 horas, e hoje vai ter também uma outra live mais à noite, né? Mas, bom, vamos lá. Estou dando bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, a Carol já chegou, vou chamar ela para entrar aqui. Polan, bom dia. Bom dia, Ivone. Bom dia, Ivete. É isso aí. E a gente vai falar do quê? A gente vai falar de como a organização do ambiente em casa consegue impactar para produzir a serenidade desse contexto da família. Bom, estamos esperando a Carol entrar. Enquanto isso, a gente vai falando aí dos números, né? A gente tem 179 mil, pelo menos, confirmados com o diagnóstico do coronavírus. Bom dia, Carol! Buongiorno, Tudo bem? tudo ótimo e vocês? Tudo ótimo. Olha só, eu estou num ambiente diferente aqui, ó. Vou até mostrar para você, tá vendo esses livros aqui? Tô vendo. São livros que têm muito tempo de história, faz parte aqui do acervo do Instituto de Psiquiatria. Legal. Hoje é um dia cirúrgico, já fiz uma cirurgia, daí o intervalo entre uma operação e outra, que o pessoal prepara a sala e tudo, a Sim, gente combinou de se encontrar aqui para conversar e daqui a pouco eu volto para lá. Então já volta, né? eu estou num lugar aqui que eu considero puta, um santuário, porque Que aqui tem um legal, que monte de honra. livro, arquivo, coisas aqui da Universidade de São Paulo relacionados à saúde mental. Eu estava explicando para todo mundo, né, que como a gente passou um pouquinho do tempo, a gente não conseguiu salvar a live, e para a gente é muito importante que ela fique aqui, que a gente Com replique ela no certeza. YouTube e as pessoas possam aproveitar. Então, antes de mais nada, obrigado aí por ter separado essa hora para estar conversando com a gente de novo. Imagina, é uma E, honra. e vamos tentar reproduzir o que a gente falou, né, Carol? Eu estava Vamos dizendo sim, aqui que, vamos sim. assim, ó, hoje, dia 13 de maio, a nossa situação aqui no país é a seguinte: temos 179 mil confirmados, 12.484 óbitos, e temos um número que eu gosto muito de chamar a atenção, que são dos recuperados, 72.597. E esse número, obviamente, quando chega no final do dia, o governo passa novas informações, e é sobre isso que a gente vai trabalhar sempre, né? Na esperança, no Sim, olhar melhor, mas confiança assim vai. Carol, olha com só, você certeza. que faz design de interior, né? A nossa conversa foi justamente essa, né? No momento de se tentar controlar a transmissão e a infecção pelo coronavírus, é dada a orientação de que as pessoas fiquem em casa. Sim. E vem aquela questão, as pessoas ficam em casa e a serenidade da família, e os relacionamentos, como é que ficam? Como é que fica, né? Acho que é dos pontos principais aí para a gente tocar um assunto tão importante como esse, um momento de resguardo da família também, um momento que a gente precisa aí aproveitar os nossos lares e com certeza acho que a questão, a gente até começou a falar isso, a gente volta a repetir isso, porque é um assunto realmente importante, a organização familiar, né? A organização dos nossos lares, eu acho que isso fez com que as pessoas notassem o espaço onde elas vivem, aproveitassem melhor. Então, acho que o conceito, né, geral assim, né, de um projeto é realmente ter os ambientes muito bem projetados para que haja essa harmonia, né? Então a gente começa a falar aí tanto de questão de projeto mesmo. Eu acho que isso até a gente usa como ponto-chave, né?
as necessidades de cada cliente, enfim, cada ponto que a gente consiga aí aproveitar determinados espaços, né? E com a organização, acho que isso a gente acaba dando, com certeza, aí um foco muito maior para cada momentinho nosso dentro da família, né? Enfim, acho que isso faz com que... Carol, assim, ó, tem um conhecimento milenar que veio da China, e eu comentei e falo de novo, que a gente lê nas revistas, né, Feng Shui, mas eu tenho amigos que são chineses e tudo, e o pessoal fala que o certo, correto de falar seria Feng Shui, né? Então, Isso. existia todo um conhecimento de aonde direcionar a casa, por que a face norte ela acaba sendo privilegiada porque ela pega o sol de determinado ângulo e a casa é mais arejada ou não. Então, assim, eu acho que o que a gente vai falar aqui agora é muito importante e traz uma visão mais moderna e mais pensada sobre o que, na verdade, a humanidade sempre se preocupou, que é o bem-estar dentro de casa. Aqui no Brasil, a gente tem 5.570 cidades, municípios. Então, se a gente parar para pensar que as pessoas moram em casas, então, no campo, principalmente, e quando a gente vem para a cidade grande, para as metrópoles, onde acaba sendo o grande desafio aí do isolamento, da quarentena, as pessoas vão morar em casas ou então em apartamentos, a coisa começa a ficar um pouco mais diferente, porque o contato com a natureza nem sempre é tão livre como alguém que mora no campo, que às vezes é só abrir a janela e ali já vê um monte de árvore, coisa bacana assim da natureza. E por outro lado, a gente começa a pensar, né? Bom, uma casa ela pode ser térrea ou sobrado. Um apartamento ele pode ter o tamanho dele reduzido e, com isso, as pessoas precisarem se organizar ali para transitar. E existe uma coisa no planejamento que os designers fazem que mostra uma coisa que não é móvel, não é parede, não é instalação elétrica nem hidráulica, mas é onde as pessoas transitam, né? Tanto é Sim, que se você pegar um tapete ali, tem lugares do tapete que são mais gastos. Como é que isso. funciona isso? Então, vamos começar a pontuar que o Feng Shui ele não é somente usado na questão arquitetônica, né? E sim também é um conjunto, né? Então, é o arquitetônico, é o interiores, e ambos fazem total sentido porque se valoriza aí o ambiente energeticamente falando também. Eu uso muito essa conduta dentro do escritório também. Então, assim, na forma de você projetar, no início de um projeto, onde a gente começa a iniciar um fluxograma, por exemplo, que são os ambientes que os clientes mais usam, a gente começa a fazer aquela circulação, isso para projetos arquitetônicos que são inicialmente criados, né? Então a gente consegue fazer com que cada ponto seja realmente especial para cada tipo de cliente, onde a gente consegue aproveitar a melhor circulação de energia e tudo mais. Agora, quando a gente tem um apartamento que já é um apartamento fixo, né? A gente já tem a planta modelada lá já, e a gente vai, obviamente, usar desse ponto e transformar esse ponto para o uso do cliente atual. Então, o Feng Shui também é aplicado nisso. Então, por exemplo, a gente tem uma planta já exata. O que eu não gosto de fazer, a cabeceira encostada atrás do vaso sanitário, por exemplo. Eu não faço isso nem quando eu crio um projeto e nem quando já é um projeto existente onde a gente vai fazer a aplicação do interiores. Então, isso é muito importante, porque a liberação... Mas você diz o quê? Por exemplo, uma Posição da cama que cabeça. encoste numa parede que eu sei que Exato, atrás dessa parede tem um vaso tem sanitário, tem um o banheiro vaso e um vaso sanitário. sanitário. Exatamente. Existem casos que a gente percebe que isso não é possível de forma alguma, né? Porque a planta já foi direcionada para aquilo. Mas quando eu crio um projeto arquitetônico, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu acho que o fluxo de energia favorece muito esse ponto. A gente, quando vai em ambientes decorados também, né? Apartamentos decorados, que a gente fala, ou mostra de decorações, onde a gente entra dentro do ambiente e sente aquela energia gostosa, o porquê, nossa, não dá vontade de sair daquilo, por que as pessoas compram tanto um apartamento decorado, um modelo decorado? Né? Justamente porque essas técnicas elas são usadas justamente para atrair o conforto visual, acolhedor, a pessoa sentir que ela está realmente acolhida dentro do espaço, então isso de uma forma técnica é usado. Né? Então, assim, a posição de um espelho, a forma como você reflete a tua energia quando você chega na tua casa, onde não pode usar espelho dentro de um quarto, por exemplo, que é na frente da tua cama, porque você vai diretamente refletir a tua energia, enfim, né? Então, assim, lá dentro do quarto é pra gente... a nossa casa, o nosso lar é o nosso refúgio, né? A gente diz muito isso. Se é no campo, se é numa questão mais urbana, é o nosso refúgio, é onde a gente carrega as energias, onde a gente se sente bem. Então, assim, tudo que for pautado de uma forma que a gente consiga absorver
carregando as energias para você depois voltar para o dia de trabalho, ou mesmo trabalhando dentro de casa, né? Isso faz com que a gente consiga aí ter melhores... Entre em harmonia, a família em si. Então, por exemplo, um fluxograma, quando a gente fala, até eu uso brincando, né? A gente não fala quando, mas minha empregada limpou aqui ou só onde o padre passa. Até que você comentou do tapete, o dia mais gasto. Então, existe um fluxo de circulação, onde as pessoas também, existem ambientes que a família mais usa. Então, isso já inicia desde o fluxograma, para a gente entender. Eu tenho uma família, um exemplo, que gosta muito de usar o espaço gourmet, um home theater e a suíte principal, tá? Então, ok. Então, cada família usa um espaço com mais intensidade, outros não. E com isso, né, o momento do corona fez com que a gente entendesse as reais necessidades do espaço do geral, do nosso lar em si, né? Então, hoje mesmo, eu com meu marido, a gente aproveita muito mais vários ambientes da casa que antes a gente nem entrava, né? A gente não usava. Então, isso é legal, que a gente está no momento para rever a situação familiar, rever o nosso lar, organizar melhor a nossa vida em si, para que isso fique mais gostoso, né? Mais harmonioso, assim. Então, assim, se a gente não tem isso, doutor, eu acho que a organização é o ponto principal e inicial de tudo. Se a gente não tem isso, a gente começa a ter desentendimentos dentro dos lares, né? E a gente está num momento onde todos estão dentro de casa, trabalhando em casa, o filho está estudando em casa. Então, se não houver isso dentro de um lar, fica complicado. Então, isso é muito fácil, né? O próprio tema já diz corona sem neura. Eu lembro que no começo, né, da quarentena foi muito complicado. A gente não se encaixa dentro de um momento. Eu sou, por exemplo, eu trabalho 24 horas, se deixar, eu trabalho 48 sem parar, eu, meu marido, e a gente encaixando nesse momento foi muito complicado no começo, mas onde a gente percebeu, poxa, vamos lá, vamos nos organizar então. Como que a gente faz? Vai trabalhar de casa, não vai? Tem que ir para o escritório, que às vezes existem famílias aí, pessoas que precisam sair, então tomar os devidos cuidados e tudo mais. Mas eu acho que assim, eu faço muita mentoria também não só para os meus alunos da plataforma, enfim, mas para clientes mesmo. Como que a gente faz para organizar melhor a minha casa nesse momento? A gente teve muita consultoria justamente para auxiliar as famílias de como organizar os lares de uma melhor forma. Agora sim, Carol, tem uma questão aí que a gente acaba cruzando hoje em dia, que é a necessidade de mudança de hábito, de comportamento. Então, a gente está falando, as pessoas precisam lavar muito mais as mãos. Então, eu imagino que até o trânsito para o lavabo ou para lugares assim aumentou nos últimos tempos. Não que as pessoas não lavassem as mãos, não é isso, mas é que agora existe uma orientação maior. Segundo, a gente sabe, com base na análise do comportamento da neurociência, que quando eu tenho uma distância de uma pessoa até 1 metro, ok, é como se aquele 1 metro ele pertencesse ao meu ser, né? A sensação Sim. de que estou sob controle. Quando eu permito que alguém entre nesse espaço, eu preciso silenciar algumas estruturas cerebrais profundas para eu não me sentir invadido e veja naquela pessoa alguém que esteja aí me comprometendo. É lógico que quando está todo mundo dentro de uma casa, mesmo que esse espaço seja maior do que 1 metro, existe uma invasão de privacidade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente precisa de um tempinho, de um alívio, de um momento só nosso para conseguir reequilibrar. Então as pessoas chegam da rua, elas têm ali uma zona que a gente chama, sei lá, de zona suja, zona limpa, onde vão deixar o sapato, vão trocar roupa e entram. Só que naturalmente a gente se sente bem, cada pessoa se sente bem num lugar diferente dentro da casa, né? Imagino que não é todo mundo ao mesmo tempo que queira ir, por exemplo, para uma sala e assistir televisão. Mas isso pode acontecer e pode existir conflito. Agora, como é que eu faço se eu não posso quebrar parede, eu não posso mudar porta de lugar? Como é que eu faço para organizar isso de um jeito diferente? É questão de o momento do dia, não ter preguiça e empurrar móvel, sim. Você fala muito da questão da iluminação. Como é que eu faço para mudar a iluminação? Veja, a gente está falando aqui para um monte de gente. Tem gente que tem recurso financeiro, então ok, vai lá e compra a lâmpada. E tem gente que vai precisar se virar com o que tem. E às vezes fica pensando, eu não tenho dinheiro, então eu não vou mudar nada porque não tenho o que fazer. E acho que não é bem assim, né? Quais são as dicas que a gente pode fazer dentro da nossa casa de imediato para aumentar essa sensação de serenidade
entre a própria família. Veja, a gente não vai resolver o problema de todo mundo, mas a gente vai deixar o ambiente muito mais confortável, né? Exatamente. Eu acho que parte pelo simples fato de a gente fazer o melhor com o que a gente tem, né? Eu acho que as pessoas, eles querem, muitas vezes, acho que é natural do ser humano, a gente sempre espera por um momento melhor. E quando eu tiver o dinheiro, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu faço. Quando eu tiver... Então, é sempre quando há algo acontecer e a gente nunca faz. Então, assim, o que eu dou de dica é para fazer com o que tem, né? Obviamente, o melhor com o que tem. Então, assim, dentro de casa, né? Hoje, eu, né, no início da quarentena, eu usava muito meu espaço para o meu do trabalho. Então, a minha mesa de jantar virava a minha mesa de projeto. Isso no começo da quarentena. Olha, no começo, durante um bom prazo, né, dela. A gente fez isso, a gente reorganizou a casa, adaptando vários espaços. Então, acho que o ponto inicial, a organização. Então, vamos lá, família, vamos sentar juntos aqui. O que a gente pode fazer? Então, a gente tem que fazer uma rotina onde todos consigam entrar em harmonia. Então, por exemplo, meu filho adora assistir TV, só que os desenhos dele. E justo o horário de desenho super legal é o horário do Jornal Nacional, que o meu marido também gosta, né? Enfim, do jornal, enfim, qualquer coisa aqui. Então, vai lá, vai dar um choquinho. Então, assim, a gente tem que entrar em harmonia, observar cada ponto. E se não existir isso, doutor, vai começar a entrar um atrito grande na família. Então, assim, eu lembro que o meu filho, no início também, ele via a mãe dele em casa, achava que eu estava de férias, né? Que eu estava, quando eu fico em casa, você estava é um momento de exclusivo ali, lazer. né? Exato. Então, assim, isso foi muito difícil até para ele poder entender. Então, o que eu fiz? Tinha a mesinha de centro da sala, ele tem as cadeirinhas dele, que é já de brincadeira, no quartinho dele. Eu trouxe para a sala, coloquei do lado da minha bancada, onde eu estava mostrando que eu estava trabalhando. E às vezes ele queria brincar. Falei, filho, agora é hora da gente trabalhar. Vamos trabalhar junto com a mamãe? Então, assim, são coisas pequenas que fazem total diferença. Então, pegar, organizar, a sala de jantar vira o nosso escritório. Na hora de comer, então a gente coloca horários, como se fosse trabalhar, doutor. Exatamente a mesma rotina do trabalho externo, só que fazendo em casa. Então, assim, acordar, toma um banho, se arruma, se produz para trabalhar, como se você... Arruma a cama? Arruma, a primeira coisa, o que eu faço é sair, assim, isso se eu saio de casa ou não, tá? A minha primeira, que eu falo assim, a minha obrigação é arrumar a cama, porque acho que a energia também vai totalmente focada a entender que você já está saindo. Porque se deixa aquela cama toda arrumadinha, quentinha, você vai logo se desprender, fala assim, poxa, eu tô em casa mesmo? Só uma meia horinha, não tem problema. Aí você vai quebrando toda a sua disciplina, né, que você tem que seguir, você vai quebrando. E isso não é legal, né? Isso não é bacana pra gente que tem que trabalhar de casa, né? Então, assim, criar rotinas que facilitam aí o dia a dia, eu acho que isso é uma vantagem gigantesca. Então, por exemplo, a iluminação, como a gente vem falando, quando a gente vai numa farmácia ou quando a gente vai, sei lá, num fast food, a gente vê as iluminações brancas bem fortes. Por quê? Justamente para você entrar, pegar o que você precisa e ir embora. Por que a gente gosta de ficar em restaurantes que tem aquela luz de velas, né, e tal? Porque, obviamente, que a questão da iluminação, do ambiente, influencia no acolhimento que isso vai proporcionar para a gente, né? Então, por exemplo, em casa, no momento, numa forma de você trabalhar mais tranquilo, deixar a casa mais aconchegante, sei lá, o momento de cozinhar com o marido para a família, pega uma vela, faz jantarzinho à luz de vela. Então, assim, vai criando coisas também diferentes que vocês vão percebendo que até o envolvimento familiar, junto com o lar, é fantástico, né? Vocês vão enfim, se amando mais. E são momentos assim que acho que tudo isso que a gente está passando veio justamente para a gente tentar enxergar, né? Então, assim, por exemplo, familiar. Se é momento de trabalhar, né? Se é momento de sentar ali, abrir computador, organizar planilha, fazer projeto e tudo, você arruma a mesa e você leva em consideração a necessidade de uma iluminação mais eficiente. Sim. Mais clara mesmo. Acende tudo, como se tivesse... Entendi, como se estivesse num escritório mesmo. Como se estivesse num escritório mesmo, essa é a ideia. Sim. Tá ouvindo? Estou ouvindo, voltou o som. Voltou. Então, você atende tudo como se estivesse num escritório mesmo. E aproveitando o momento do dia,
abrir as janelas, tanto para ter fluxo de ar, e a gente sabe que isso, enfim, é bom para evitar infecção, é bom para a saúde, e se puder entrar luz solar, melhor ainda se a gente puder tomar sol em algum desses momentos, mesmo que seja aí o dia de trabalho, para que você tenha aí a sua vitamina D, e, enfim, o seu sistema imunológico funcionando bem. Mas então, momento de trabalho é luz clara, Luz luz clara, que me dá discernimento. que faz você focar. No momento que você precisa, sei lá, eu trabalho com criação, né? Então, a hora que eu tô focada em fazer planilha, fazer isso, fechamento, acendo todas as luzes de casa, deixo mais forte. A iluminação natural também auxilia muito. E no meu momento de criar, que eu preciso de uma coisa mais íntima, aí eu pego, sei lá, um abajur na... Isso eu já dei de várias dicas em mentoria, tá? Ah, Carol, mas eu queria criar um ambiente, porque eu só consigo trabalhar porque o meu filhinho é novo, tal, depois que meu filho dorme. Ok, não tem problema. Então você vai, faz seu filho dormir, cria. Cada família vai criar uma rotina, né? Pega o abajur do quarto, põe na sala, cria uma mesa de trabalho para você, foca no que você precisa e tal. Então, assim, existem várias formas, né, de conseguir movimentar o próprio ambiente para que ele seja mais gostoso. Então, sei lá, pegar o quadro que você não usou mais, muda. É igual você falou no começo. Tira aquela preguiça, arrasta o móvel, muda. Isso eu faço, doutor. Engraçado, até quando eu descobri que eu realmente amava a minha profissão, a minha área, e já é desde criança, porque minha mãe sempre fazia com que, sei lá, uma vez por mês, a gente mudava os mobiliários do quarto. Então, assim, isso fazia com que a gente estimulasse o cérebro também, puxa, isso aqui vai caber aqui ou não vai isso. Você vai movimentando estimulando outros pontos também, que eu acho que a quarentena nos trouxe isso para a gente estimular diversos sentidos que a gente, muitas vezes, por seguir uma rotina e ir numa direção sempre sem olhar para o lado, ela fez com que a gente, parasse, prestasse atenção e resgatasse diversas coisas. Então, se eu tenho isso aqui agora, como que eu posso aproveitar melhor? Então, beleza. Eu moro num apartamento, eu não posso sair de casa, só que os mercados estão abertos. Por que eu não crio uma horta dentro da cozinha, pequenininha? Que aí eu, sei lá, pego um hortelãzinha, um alecrim e tal, e aí eu consigo ter esse manuseio, tanto de ensinar. Eu fiz isso com meu filho. A gente plantou um pé de feijão dele que tá quase o João pé de feijão, que tá gigantesco. Cresceu, ficou gigante. Crescendo. Porque assim, ele se envolveu tanto com aquilo e ele faz questão de mostrar todo santo dia, de mostrar que ele tá regando e tal. Então, assim, você vê que são pequenos atos que a gente consegue sim aproveitar. Mas Carol, é fácil você falar assim, você mexendo com casas de alto padrão e tal. Não, mas a gente também da mentoria, da consultoria, então, com o que a gente tem. Acho que a gente tem que ser feliz e ser grato com o que a gente tem e fazer daquela situação ser a melhor possível. Então, é criar oportunidades. Uma vela não custa caro, né? R$ 7 você consegue comprar um pacotinho de vela que vai durar a semana inteira, praticamente. Se você for acender a semana inteira, né? Então, eu acho que isso a gente vai criando pontos que vão deixando a gente de uma forma tão... até na questão também, doutora, eu vou até fazer um push aqui, do seu livro, que eu tô lendo também, do Cérebro Ninja, e isso faz total sentido com a situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, é de estimular realmente os sentidos. Então, por exemplo, a gente está sem shopping, né? A gente não consegue ir comprar, a mulher que adora gastar, comprar bolsa, sapato e tal... dá uma certa... Fala, meu Deus, mas calma aí. E no seu livro fala isso. Vai no teu guarda-roupa e começa a estimular o teu cérebro a fazer combinações. Então, você pega uma blusa que você usou aqui com essa aqui e começa a mudar, fazer looks diferentes. Então, a mesma forma que você faz isso com um look, com coisas que está... a gente pode fazer dentro da nossa casa. Então, se tem um quadro aqui, troca o quadro de lugar. Só faz essa mudança, já mudou a questão visual do que a gente está sempre acostumado e tal. Então, assim, são pequenas coisinhas que vão fazendo a diferença. Eu acho que a gente tem que fazer o principal ponto, a organização. Estando bem organizado e usar o que a gente tem no momento. Lógico, às vezes a pessoa não tem a questão financeira também, a loja também nem está aberta para comprar, para você mudar toda a tua casa agora, né? Muitas vezes a gente não é nem questão financeira ou não, é porque realmente não tem loja aberta agora para a gente poder fazer uma mudança drástica e tal. Então, assim, aproveitar o que a gente tem e usar da melhor forma possível a nosso favor.
Carol, eu falo muito nesse livro da questão da zona de conforto, né? Uhum. O cérebro humano, ele pesa mais ou menos 1,5 kg, mas ele gasta cerca de 20% da energia que nosso corpo obtém através da alimentação e da respiração. Então, o que é a bendita zona de conforto? Como o cérebro gasta muito, tudo que a gente aprende e está fácil de realizar, e a nossa vida é bem isso, né? É ter uma experiência nova, aprender como lidar com aquilo e ficar craque naquilo e gastar menos energia. A gente fica repetindo os mesmos padrões, né? Os mesmos padrões e tendo resultado. Só que quando a gente é desafiado com um problema, porque a gente só consegue ter inteligência quando a gente tem problema. Se eu não tenho problema para resolver, eu fico ali paradinho na minha zona de conforto, o que é muito limitante para o cérebro, né? Então essa situação faz com que a gente tenha a nossa teórica zona de conforto, que era a nossa casa, virando uma arena de desafio. Porque, Com puxa, tudo certeza. bem, que gostoso ficar em casa, todo mundo quer ficar em casa. Aí, de repente, você tem que ficar em casa e tem que ficar todo mundo ao mesmo tempo e resolver tudo de lá. Eu gostei muito das dicas que você falou da iluminação e dessa questão da arrumação, né? Quando você falou em roupa, me veio a cabeça dos armários, né? É. Você acha que é um momento agora que as pessoas devem olhar para os seus armários e arrumar? E outra coisa, qual que é a frequência que as pessoas deveriam fazer isso no ano em relação, por exemplo, ao armário de roupa? Doutor, você sabe que é uma coisa que eu uso também desde criança, ensinei isso. Eu fui ensinada pela minha mãe, ensino isso ao meu filho também. Eu faço isso a cada 6 meses, eu dou uma geral, mas uma vez por ano eu faço aquela captação de coisas que eu acho que assim, pra gente, quando a gente inicia falando sobre a organização, ela não é só na organização da nossa rotina, hoje eu vou tomar café às 10, hoje eu vou. Não, não é isso, não é só isso, né? A organização ela vai para diversos pontos aí e muito maior do que a gente imagina. Só que cuidando das poucas coisas que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente está no momento que a gente pode organizar o nosso lar, por que não tirar todas as roupas do guarda-roupa e começar? Porque a gente só consegue organizar o negócio, tirar uma gaveta tirando tudo de dentro, né? Então a gente tira tudo, vê o que a gente não quer, descarta. Então, assim, isso é muito legal. Você movimenta também um fluxo que está parado, faz com que você vá movimentando, sai da sua zona de conforto. Então, isso eu fiz aqui, não só dentro da minha casa, mas dentro do escritório também. As 2 primeiras semanas que eu vi que a gente ia ter que ficar sem, que os condomínios fecharam para a gente ter acesso, que a maioria das obras são em condomínios fechados, ou apartamento, ou casas, né? Então, todos foram bloqueados o acesso. Então, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, para tudo, vamos organizar o escritório. Então, assim, de cabo a rabo, fazer planilha, cuidar das contas, isso não só escritório, mas casa também. Então, você consegue ver, inclusive, coisas, olha que interessante. Eu fiz algumas mentorias que eu falei para o pessoal fazer uma planilha básica de tudo que estava gastando. E teve casos que as pessoas olhavam assim e no final do mês, de 3 a 5 mil reais, eles estavam gastando com coisa, com besteira mesmo, que não tinha nada a ver. Ou comendo muito fora de casa, e agora eles estão comendo muito mais saudável, porque faz toda a alimentação dentro dos lares, sabe o que está comendo e tudo mais. Então, assim, essa organização, até na questão da alimentação, né, do seu próprio guarda-roupa, do seu eu interior, então o seu carro está organizado, a tua casa está organizada. Eu fui muito cobrada, né, durante um período da minha vida, então isso também cobra o meu filho. E o meu filho mesmo, engraçado, que quando ele adora fazer as doações dele, ele adora. E eu lembro que a gente passa para ir na escolinha dele, a gente passa por uma creche, e ele falava sempre dessa creche que tem os pobrinhos lá. E quando eu separei as roupinhas, ele, assim, não foi só roupa, tá? Ele separou bicicleta nova, que ele tinha usado uma vez. Então, assim, ele faz questão. Isso eu tinha de criança, que eu não via a hora de separar as coisas, as minhas coisas, para levar na creche e ver o sorriso da criança recebendo uma coisa que talvez ela não teria ou demoraria para ter. E isso, meu filho, ele acaba fazendo. Então, a gente estimula tantas outras coisas. O prazer, a satisfação de você ajudar o próximo, né? Então, isso, se você consegue fazer desde pequeno, num período que a gente está, e ele levou, ficou todo feliz e faz direto. Então, se a gente está no momento que a gente pode fazer, sair da zona de conforto, o momento é agora, né? A gente não tem que deixar para amanhã. Então, acho que isso é um ponto legal. Carol, eu vou escrever aqui, ó, e fixar o tema, né? Então vamos colocar assim, ó, o tema da nossa conversa, para quem está entrando agora, é organização, é isso mesmo, é organização do ambiente Aqui a Valéria falando, ó, que a em doação casa, faz né? bem para a alma. E faz mesmo.
é uma delícia. É uma delícia. para, Eu tenho para a prazer em fazer. serenidade da família. Olha só, para quem não sabe, eu conheci a Carol porque eu tive a oportunidade de operar o filho dela de Operar o meu filho. TH, né, de crânioestenose. Nós fizemos 2 cirurgias. O menino é muito inteligente, é muito ativo. Muito. E eu fico aqui só de olho, sabe? Como médico, como vendo uma coisa muito bacana. Olha só, a gente está falando de organização no lar para ter serenidade e tudo mais, mas você já mostrou para a gente que é possível ensinar o filho a ter rotina, quando você convida ele, então, olha, então mamãe vai ter que ter home office, papai também, então você vai ter o seu office, que vai ser onde você vai desempenhar as suas tarefas durante o mesmo momento. Segunda coisa, pegando essa questão da organização dos armários e até deixando ele ter autonomia, não, mãe, eu ganhei, usei a bicicleta uma vez, mas eu quero dar, porque, Sim. enfim, para mim já foi. A gente está, na verdade, ensinando para ele, aí, a gente não, você, né? A empatia, né? Se colocar no lugar daquela outra criança que não tem, como ficaria feliz em receber. Então, assim, é aquela coisa, né? Enquanto descansa, carrega a pedra, né? Estamos utilizando esse desafio e ajudando, na verdade, na construção aí do caráter, da personalidade, do jeito de ser das crianças e não simplesmente brincando ou colocando limites e imposições. Outra coisa, Carol, existem outras formas aí também de a gente influenciar o ambiente, né? A gente sabe que o cheiro, por exemplo, vamos falar de um ambiente de um carro, né? Você compra um carro zero, a coisa mais gostosa que tem é o cheiro do carro, né? Ou então Sim. você vai numa cozinha pela manhã, o que a gente espera? Aquele cheirinho de café, né? A gente que é brasileiro gosta tanto, né? Aquele cheirinho do café. Como é que eu posso jogar com isso no ambiente? Porque é algo que não tem a ver com móveis, mas tem a ver com, sei lá, ou aromaterapia, ou de repente incenso, ou uma essência. Sim, Como é que sim. funciona isso? Eu acho que, assim, é uma base muito importante também, principalmente na questão de interiores, quando a gente fala sobre cromoterapia e aromaterapia. São os dois pontos que a gente também usa, que eu acho que faz uma diferença muito, muito grande. Além de... É como um perfume, né? É uma questão pessoal. Parece que se eu saio de casa sem passar perfume, eu tô esquecendo alguma parte sei lá, esqueci uma blusa. Então, parece que falta algo, né? Então, eu acho que isso deixa o lar também mais gostoso, né? Porque a gente traz memórias também olfativas que, sei lá, você pode usar essências que lembram a tua infância, momentos que te lembram momentos felizes, né? Então a gente vai resgatando diversas situações, diversas vivências que nós tivemos aí durante nossa trajetória toda. E eu acho que isso é legal. Então, assim, como o cheiro é muito, né? O cheirinho é muito pessoal. Então, quem não ama, né, entrar num quartinho de bebê, por exemplo, aquele cheirinho de bebê, e você lembra de quando teu filho era pequenininho ou de alguma coisa boa. Então, não tem como você sentir o cheirinho de bebê e não se desmontar, né? Então, isso é uma delícia. Então, a gente consegue fazer diversos pontos, diversas formas. Então, assim, sempre vai ter um cheirinho que vai agradar a família toda. Isso sempre vai ter. Então, aí, assim, isso também é muito fácil. Em qualquer supermercado, até existem, obviamente, outros lugares que você personaliza a questão também da sua identidade, né? Olfativa também. Isso a gente tem dentro do escritório, desenvolvi um cheirinho e tal. Então, isso é muito legal, porque eu faço muita amostra, eu me apego muito a esses detalhes, eu acho que faz toda a diferença. Mostra de decoração eu coloco também. Cada ambiente vai ter uma lembrança. Então, eu lembro que quando eu fiz uma varanda, eu queria que as pessoas lembrassem como se elas estivessem na fazenda, o cheirinho do café. Então, a gente fez um cheiro lembrando da canela junto com o café. Então, assim, as pessoas entravam e falavam, nossa, ela olhava o piso do ladrilho hidráulico, que já remetia à fazenda, que já lembrava do fogão a lenha, que já lembrava do café. Então, isso é muito legal. Isso a gente pode fazer em casa, né? E é muito simples, é chegar com a família, ó, que cheirinho você mais gosta? E deixa, vai ficar o cheiro representando a família sempre. Assim como um perfume que quando a gente passa, marca alguma pessoa, a outra pessoa passa e você lembra daquela pessoa que te marcou em algum momento, enfim, em determinada situação. Então, isso eu acho de extrema importância. Assim como, enfim, a aromaterapia e cromoterapia são as duas coisas que eu acho que é fundamental, né? Mexer com cores também. A gente está num momento que precisamos ter mais paz. Olha só, se eu quero transformar um ambiente, tá? Legal, eu ia Por falar. exemplo, eu quero deixar uma sala que está meio fria, meio técnica,
numa sala que seja mais aconchegante. Você já me deu uma dica boa aí, que é a questão, ó, luminosidade tem que baixar. Não é que você vai deixar no breu do escuro, mas ela tem que ficar mais confortável. Não estou querendo Confortável, trabalhar né? agora, estou querendo ficar junto. A segunda coisa, o cheirinho pode ser um cheiro agradável. Mas e as cores? Você falou de cromoterapia, me fez pensar isso. Que cor que eu preciso escolher? Por exemplo, se eu tenho a possibilidade de jogar uma manta em cima sei lá, de um sofá preto, que não está muito confortável, que cores que elas são mais acolhedoras? E que cores Tá. que me repulsam mais? Sim, as cores elas são assim, eu tenho uma base muito neutra dentro de projeto meu, né? É muito difícil usar cores em paredes, em sei lá, papel de parede ou mesmo mobiliário. Eu geralmente uso peças pontuais, que são peças de destaque, onde realmente vai fazer sentido. Então, por exemplo, se a cliente gosta de vermelho, eu não vou pintar a parede dela de vermelho, porque o vermelho ele é uma cor estimulante, né? Então, vamos dar um Então, exemplo olha, aqui. olha, olha que bacana que você está falando. É, Se você quer criar um ambiente que a família fique junto, gostosinho ali, se você colocar tudo vermelho ali, você não vai parar ninguém lá, não vai. entendi. Não vai, assim, vai ficar muito agitado. Isso influencia, não só, às vezes, até não só na cor da parede ou de algo que tenha destaque, mas até na própria iluminação. Quando a gente faz quartinho de criança, a gente põe os LEDs, né, com RGB, que aí você consegue colocar várias coresinhas. O que é Então, isso, o LED com RGB? o RGB é como se você colocasse várias opções de cores, tá? Ele vem com uma programação, geralmente com um controlinho, onde você consegue. Isso é super simples também, em qualquer lugar a gente encontra, Leroy Merlin, enfim. Você vai clicando na própria lâmpadazinha e aí vai mudando. Então, se você quer que o teu filho tenha um momento de estímulo maior para ele aprender alguma coisa, o vermelho é legal, o laranja é legal. Então, assim, dando como exemplo o McDonald's, né? É o vermelho, laranja e amarelo. Então, são cores que são cores primárias, assim, extremamente impactantes. Que vai fazer você lembrar o resto da sua vida quando você vê o M lá com vermelhão e amarelo, pum, marca. Num spa, eles vão trabalhar com cores mais zen, né? Uma coisa mais aconchegante. Então, eles usam um verde erva doce, uma base neutra mais cinza. Então, assim, tem cores que a gente tem que tomar cuidado em colocar em excesso. Tanto uma cor muito neutra, né? Muito monocromático. Se a gente usa um cinza que não tem uma pegada com uma essência até um pouco pro bege, puxado pro bege, o cinza que fica um cinza azulado, né? Ele fica muito frio o ambiente e ele vai ficar um ambiente depressivo. Então, isso é muito importante a gente trabalhar com pessoas, até que já tenho vários clientes que têm casos de depressão na família e tudo mais. Então, a gente tem que saber pontuar muito bem. Então, assim, são pontos específicos que a gente tem que alinhar para a família viver bem, né? Estimular de certa forma. Então, por exemplo, se a cliente gosta do vermelho, mas não quer na parede porque, enfim, vai atrapalhar o restante, então a gente pega uma poltrona dela principal. A poltrona que ela vai assistir a TV e tal, é a poltrona dela. Então, aqui a gente usa uma cor mais forte, mais intensa, porque lá ela vai se sentir revigorada. Então, assim, existem várias técnicas legais. Né? Então, se a gente está nesse momento agora que, sei lá, o mercado está aberto, a gente encontra tinta e quer dar uma repaginada no ambiente, ou papel de parede ou tinta, toma cuidado, obviamente, com o que vai colocar, porque se você coloca um vermelho, uma cor mais vibrante dentro de um quarto, é muito difícil, principalmente uma criança, tá? É muito difícil a criança, ela dormir mais cedo, ficar mais calma. Então, a gente tem que medir, óbvio, como tudo na vida, sempre existe um equilíbrio, né? E por isso que existem profissionais qualificados aí para poder auxiliar nessas questões de cores. Mas isso é bem legal, porque dá para pegar uma almofada, trocar só o tecido dela Sim. e colocar uma corzinha. Então, isso também, assim, às vezes você encontra Leroy Merlin também, enfim, ou outros home centers que você encontra coisas que são peças soltas, Etna, enfim, Agora, toque-toque. eu fiquei pensando aqui no que você falou da possibilidade de que aquele ajuste da luz, RGB, que deve ser do inglês, né? De red, blue and green, alguma coisa assim, né? Vermelho, azul e verde. Que aí a mistura delas faz uma Se a outra pessoa não tiver tonalidade. isso tudo, mas tiver um abajur, talvez só o fato de ter Só, lâmpadas exato. coloridas, ela pode Sim, simplesmente trocar a lâmpada e exatamente. isso vai mudar um pouco ali o ambiente, né? Exatamente. É isso, né? Exatamente isso que a gente faz com um quartinho de criança. Que você não vai, às vezes, colocar a cor na parede intensa e tudo mais. Você pega o Sim, abajurzinho dele, que fica na cabeceirinha do lado do bercinho, do lado da cama, e aí você vai sim. controlando. Aí agora, uma hora que você quer estimular, coloca a lâmpada vermelha, laranja, ou que aquecer o quarto também, deixa mais quente.
ou vai esfriando aí para a criança entrar num soninho mais gostoso e tudo mais. Então, isso a gente pode usar, inclusive, já que a gente está falando sobre aromaterapia e cromoterapia também, já falando sobre estímulos aí para concentração, maior concentração também, se não quer usar um cheiro para casa, enfim, usa óleos essenciais também, que eu acho que isso acaba estimulando bastante. O alecrim, fala um pouquinho sobre ele também. Eu acho que isso é legal. Isso é Eu bacana de usava falar. bastante quando jovem. O alecrim tem um óleo essencial que na planta, né, e isso pode ser extraído e pode ser utilizado, que estimula a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que está relacionado com o processo de memória. Então, quando você vai fazer algo que você precisa de foco, de atenção, e você conta com a questão do aprendizado da memória, utilizar o alecrim é bem interessante. Talvez você utilizar esse alecrim no momento de dormir ali não seja muito legal, porque vai te deixar muito excitado, vai te deixar muito ligado, e é como esse lance da cor, né? Então, assim, não é aí esse momento que você vai utilizar. Mas sim, ele tem papel. E você pode comprar, tem uns difusores de cerâmica, tem uns que você liga na tomada, que aquece, você bota algumas gotinhas e ele evapora. Até no livro Cérebro Ninja eu falo um pouco disso. Porque a gente tem que estimular tudo, né? Mas você também tem um suportezinho de cerâmica que você coloca as gotinhas e no próprio ambiente ele vai deixando aquilo. E como você está falando, isso você põe e você tira, né? Você usou aquilo naquele momento, acabou, gente. Olha, aqui o home office funciona de segunda a sexta, sábado e domingo, a minha casa é a mesma, vai ter que virar um outro lugar. Então você vai desmontar tudo aquilo e não vai ficar colocando alecrim naquele momento para deixar você estimulado, né? Até para o seu cérebro aprender que aquilo tem relação com o processo de aprender. Exatamente. Agora, Carol, uma coisa importante que a gente tem falado muito é o seguinte: quando a gente passar por essa pandemia e as coisas entrarem numa situação diferente, eu acredito que as pessoas vão ter aprendido o tripé básico do autocuidado, com a saúde do corpo físico e do cérebro. Então, a importância do sono reparador, a importância da alimentação saudável e a importância da atividade física. Porque agora a gente tem falado isso, olha, você vai ficar mais em casa, mas você não pode deixar de se exercitar. Paralelo a isso, as academias estão fechadas. Então, todo mundo está encarando um desafio de resolver o problema de se movimentar estando dentro de casa. Quem tem uma casa muito grandona, vai lá e faz os exercícios. Quem tem um apartamento ou uma casa menor, precisa se virar num espaço pequeno. Então, assim, vai pular corda, vai fazer polichinelo, vai fazer flexão de braço, vai fazer abdominal, vai fazer agachamento, coisas que utilizam o próprio peso do corpo, ou outras soluções, como, por exemplo, um elástico, alguma coisa assim, para se manter aí ativo e funcionando. Como que você imagina e qual a dica que você dá, o que você faz para resolver esse problema aí na sua vida, do pH, do Enzo? Como é que vocês estão lidando com isso da atividade física nesses dias que a gente tem que ficar mais dentro de casa? Assim, a gente vê que realmente necessita, né? Porque o estresse, ele acumula, né? Enfim, eu acho que tanto da criança, acho que a criança principalmente porque a criança não tá entendendo o que tá acontecendo e ela presa em casa, sem ir pra escola, sem poder brincar, nada, né? Então isso fica um pouquinho complicado. E uma coisa assim que eu uso, dou de dica, eu faço e dá super certo, porque eu acabo envolvendo minha família inteira, meu marido, meu filho. A gente coloca na TV música com clipes de dança. E aí a gente faz desafios um com o outro. Fica tudo aquela brincadeira. Então, assim, além de fazer um momento super descontraído, né, a gente libera e faz um exercício que eu juro que eu não sei. Eu fico impressionada de quem trabalha com isso, que eu não aguento. A gente fica se suando, então a gente faz danças e põe isso. Aí o Enzo escolhe a música. Vai, pai, agora você, agora sou eu, agora vê. Então, assim, isso é muito legal porque a gente se envolve pra caramba. E uma outra coisa, assim, quem tem filho em casa vai me entender. Não, então peraí. O lance é o seguinte: você vai lá escolher uma música com um clipe. Então, geralmente, as músicas com clipe, principalmente os mais agitados assim, a turma tá dançando ali. Aí rola tipo um desafio, tipo um rap, assim, ó. Agora é a música do Enzo. Acabou. Aí os três têm que dançar. Doutor, eu acho que você colocou superpoder na cabeça do meu filho e alguma coisa assim, surreal, porque eu não sei o botãozinho, você só não me falou o botão que desliga ele, porque ele tem uma energia e para acompanhar esse moleque, eu juro, é complicado. E assim, ele escolhe funk, ele escolhe rap, ele escolhe coisa pesada. Então, assim, imagina para conseguir acompanhar meu filho, tem que ser, tem que estar
E uma das coisas que ele mesmo brinca, assim, a própria brincadeira com o filho, para quem tem família e tem filho, a brincadeira com o filho, então, assim, isso já faz um exercício total. Brincar de pega-pega, que a gente quase morre de cansaço. Então, assim, cavalo. Ontem ele montou aqui em cima de mim e fez eu ficar fazendo agachamento. E assim, ele ia contando, ou seja, além de auxiliar ele também a estudar um pouquinho, que ele vai contando, vai memorizando, a gente vai aumentando um pouco os desafios, os números vão subindo e tal. E o desafio comigo também aumenta, porque ele pede para eu agachar assim, e ponta cabeça, e faz aviãozinho, e pai, e depois assim. Então, isso é muito legal. Que além da gente ter a rede social hoje que nos auxilia demais, de tantas atividades que a gente consegue fazer em casa, pegar um saco de feijão, pegar o próprio pano, colocar no chão e usar para deslizar, isso faz uma força abdominal maior e tal. Quem tem filho, meu Deus, use e abuse da criança, porque além de desgastar um pouco a energia deles, a gente se movimenta, faz exercício e fica feliz, né? Porque traz uma alegria imensa. Quer dizer, então, o lance da música e da dança, né? Quer dizer, num espaço pequeno, quem não consegue dançar, né? Quem não consegue dançar? E não precisa de espaço grande, né? A não ser que você queira fazer aquelas coreografias mais avançadas, tá? Mas quanto a isso, que não tem necessidade, né? Que a gente está no nível básico ainda, dá pra tranquilamente fazer numa sala com 3 pessoas lá e dança, porque isso é muito bom, doutor. Isso é gostoso porque a gente se estimula de uma forma muito divertida, né? Eu acho que isso faz com que... eu vou até pontuar uma coisa aqui que me deixou muito chateada, assim, eu e meu marido, os dois, como eu falei, a gente trabalha muito e a gente fica muito no celular. Hoje em dia, obviamente, o celular ajuda muito, porque ele resolve muitos problemas que nós precisaríamos estar presente para resolver, então ele consegue aí auxiliar muito nisso. E o meu filho chamando a gente, calma aí, rapidinho, rapidinho, e os dois no celular. Aí ele falou assim para mim, gente, olha aqui, eu tô com o celular também, vem ver meu celular. Então, assim, é uma coisa muito importante quando a gente está dentro de casa, a gente também tem os limites que a gente vai trabalhar, assim como dentro do escritório. Quando você sai do escritório, fecha a porta e vai para tua casa. Então, isso é um cuidado, uma dica que eu dou também, inclusive aos finais de semana, né? Porque eu também trabalho no final de semana, se deixar, eu vou trabalhando. Então, assim, eu desligo completamente, ponho o celular do lado, porque senão realmente a gente não para. E as crianças, nossos filhos, o próprio marido, a mulher, precisa de atenção também. A gente sabe que precisa trabalhar, todos precisam, mas isso é legal a gente observar, porque nós estamos sendo observados, né? Aí muitas vezes pelos nossos próprios filhos, que nos dão assim a cacetada, falam assim, ó, eu tô aqui, tá? Eu também preciso da tua atenção. Então, quer dizer, da mesma forma que a gente acaba organizando para eles, né? Então, o ambiente, o momento, o armário ali e tudo mais, chega uma hora que eles mesmos vão sinalizar a gente, ó, presta atenção, né? Vamos desplugar, desconectar e vamos ficar um pouco com a gente de verdade mesmo. Ô, Carol, olha só, para a gente garantir que essa nossa live fique salva, a gente vai encerrar ela daqui a pouquinho, mas eu queria fazer aqui, eu tô gravando tudo aqui, doutor, você não tá entendendo. um passo a passo aqui, para a gente deixar didático para as pessoas. Então, assim, a primeira coisa que você falou, para a gente garantir a serenidade em casa, ou pelo menos promovê-la, né, nesse momento que tem que ficar todo mundo em casa, é o estabelecimento de rotina. Então, rotina de horário, né? Já que os ambientes não vão mudar muito, os horários precisam ser organizados. Feito isso, a gente pode prestar atenção nos ambientes e deixar de lado a preguiça. Então, se a gente não consegue mudar uma parede, você consegue arrastar um móvel, você consegue mudar uma cadeira de lugar, você consegue trocar um quadro de lugar só para ver o que vai dar. Segundo ponto, aproveitar esse momento de organização e dar uma olhada aí nos armários. Além de organizar as suas coisas e dispensar coisas que você não precisa mais e pode ser útil para outras pessoas, você também vai estar organizando a sua mente. Um cuidado especial com a iluminação, lembrando que luz muito fria, muito direta, que me dá muito discernimento na visão, é boa para trabalhar, mas para o aconchego ela não funciona legal. A questão dos aromas, que a gente pode, de uma forma democrática, ver o que agrada mais para todo mundo e selecionar os lugares, aí com a chamada que a gente fez para o alecrim, como algo que possa estimular a memória e a nossa atenção no momento de trabalhar. Que as cores são extremamente poderosas. Demais. E que, tipo assim, o vermelhão, esquece, é só lembrar do bendito McDonald's aí. São cores que são muito chocantes e assim, elas provocam agitação no ambiente.
Você até pode querer isso, por exemplo, no momento da dança, mas então você vai pegar uma manta vermelha, uma manta amarela, laranja, põe na hora, mas acabou isso, recolhe tudo e transforma Exatamente. esse ambiente num negócio legal. E além disso, a questão da música, né, que você falou, né, que Sim. a gente pode usar ela como uma forma de brincadeira, mas para botar o nosso corpo para, enfim, Para ficar estimulado movimentar. para se mexer, E né? usar uma hortinha também, né? Fazer uma hortinha em A casa. hortinha, Também é adorei essa legal. ideia, Isso adorei essa envolve ideia. muito a família. Legal. Você sabe uma coisa que eu gosto muito, Carol? E assim, eu lembro que quando eu comecei, o Instagram eu comecei em 2013. A primeira Eu foto que eu também. postei, você sabe onde eu fui? Ah, Eu fui numa entrevista com o Rony Von, lá na Gazeta, né? E legal. para mim o Rony Von é um cara assim espetacular, porque ele é um homem, ele é um pai, que foi, além de pai, ele é quase uma mãe dos filhos dele, e ele tem uma sensibilidade muito grande e não tem vergonha, por exemplo, de dizer que gosta de flor ou que gosta de cozinhar. E eu, particularmente, eu sou um amante das flores. Eu fico ali babando, olhando, admirando cada coisa tão bonita que a natureza deu para gente ali, dá para Sim, gente, de sim. simetria, de cor e tudo mais. Então, quando você falou esse negócio da horta, me veio na cabeça assim, gente, por que não aproveitar o que a gente tem de bonito aí, de natural, que são as A flores, e de natureza, tempos em né? É. tempos, né, colocar elas nos ambientes para Trocar. que a gente possa ficar mais Isso. feliz. Até as cores das plantas também, elas influenciam no próprio estímulo da decoração. Então, é um uso tão prático, tão gostoso. O próprio aroma também, né? É natural, é gostoso, é o envolvimento. Então, isso é uma outra dica, eu acho bem, bem importante. E você sabe, doutor, que assim, agora eu vou só pontuar, porque tem algumas pessoas que me seguem, mas não sabem que meu filho passou pelo que passou, né? E eu venho aqui também para praticamente a gente encerrar, agradecer por tudo que você fez com o nosso filho. O anjo que Deus nos enviou foi meu marido que te achou durante 38 horas dentro da rede social, WhatsApp e tudo. Ele conseguiu achar o teu contato e tudo mais. O grupo das mamães do Brasil todo. E foi através delas que eu conheci você. Entreguei o meu filho nas suas mãos. Eu achei que o meu filho, na segunda cirurgia, ele não... Toda vez que eu falo isso, eu me emociono, porque para mim isso foi um dos maiores crescimentos que eu tive na minha vida como mãe, como ser humano. E eu tinha certeza que eu queria até fazer o aniversário de 1 ano do meu filho, porque eu achei que eu ia perdê-lo, né? E meu marido falou, não, a gente não vai passar um ano novo, a gente não vai passar estourando os fogos, sabendo que o nosso filho tá com problema e tudo mais. E vocês aí se empenharam em fazer o melhor para ele. Eu lembro que você veio conversar comigo no corredor e o Enzo, ele mamava a cada meia hora. E ele teve que fazer jejum de 8 horas. E eu lembro que ele mamava no meu braço. Aí você falou assim, ele tá mamando no seu braço porque é salgadinho. Então ele tá usando. Eu lembro que ficou um roxo aqui no braço. E eu entregar ele nas suas mãos, assim, foi muito difícil, mas de uma forma muito abençoada. Então, isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito melhor e conseguisse aproveitar muito melhor meu filho em tudo o que eu fizesse na minha vida. E hoje ele desde que ele nasceu, ele é minha maior inspiração, minha maior motivação. Então, se eu posso falar algo para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, esteja mais próximo das pessoas que a gente ama de verdade, né? Porque isso é o que faz sentido, é o que nos motiva, é o que nos inspira. E você nos deu o nosso filho de volta, porque eu achei que ele não fosse voltar. Na segunda cirurgia, eu achei que eu não fosse ter mais meu bebezinho. E ele, né, na energia que ele tá, na alegria, ele é uma das crianças da classe dele que é mais... ele tá num nível acima, ele tem umas coisas assim, que são surreais. São surreais. Então, isso a gente deve muito a você. Eu, minha mãe, minha família inteira, meu marido, minha sogra. Minha sogra e minha mãe são suas fãs, você não tá entendendo. Elas são apaixonadas por você. Então, meu obrigada tanto pelo convite, por poder falar com os nossos seguidores aí. Faço o convite para você também vir aí falar um pouco do seu livro para os meus seguidores. A gente vai combinar com isso. Mas eu fiquei feliz e muito honrada por você ter me convidado aí para falar com o público sobre o momento que a gente está passando muito difícil. E ficar realmente tendo essa consciência, o corona sem neura. Vamos tocar as coisas certinho, vamos sair da zona de conforto, vamos fazer o melhor para nós Sabe, e a Carol, nossa eu acho que família. assim, ó, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito as suas palavras e
para a gente que é daqui da área da saúde, como médico, essa é a nossa maior satisfação, né? A gente, enfim, deseja que tudo corra bem com todos os pacientes. A gente sabe que cada um tem a sua programação, tem os seus detalhes e tudo, mas eu tenho um carinho muito grande por você, pela sua mãe, pela sua sogra, pelo seu marido, pelo Enzo, por toda a sua família. E, enfim, eu fico muito feliz de saber que está correndo tudo bem com vocês. Viu? Vocês são amigos do peito, do coração e fazem parte da nossa vida, né? E a gente fica muito feliz em ouvir palavras assim. E mais feliz ainda em levar essa coisa para frente do Corona Sem Neura, até estimular as pessoas, vamos usar a hashtag, vamos tentar tirar a neurose. Sim. O problema, de fato, ele existe, o problema, de fato, ele é sério. Não vai existir um dia que alguém vai tocar um sino na rua e vão falar, agora acabou tudo, pode sair, vamos ficar ouvindo música e se beijando. Infelizmente não é isso, o novo normal é agora e a gente precisa, a partir de cada momento, se estruturar. Então, assim, beleza, você sabe design interior e tem todas essas dicas práticas, ótimo. Vamos passar para as pessoas Passar adiante, né? E vamos ficar cada vez melhor, porque acho que acaba sendo isso, se tem alguma coisa que essa pandemia vai fornecer para a gente, são elementos para que a gente nos transformemos, né, em seres humanos melhores e mais conectados com as pessoas que a gente ama. Com certeza, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Com certeza. É isso aí. Carol, então vamos encerrar aqui para a gente não ultrapassar garantir uma hora. Que a nossa live seja salva, né? É isso aí, é isso aí. Um super beijo para você. Doutor, bom trabalho. Beijo viu? também, ótimo dia. Boa cirurgia aí para você. E que Deus continue abençoando as suas mãos através do dom que Ele te deu, viu? Parabéns Amém. por tudo aí que vocês fazem. É isso aí, gente, bom dia. Beijão para vocês também. Obrigada aí para quem esteve presente com a gente. Beijão. Beijo. Tchau, tchau, Carol. Tchau, tchau. Agora.